Esperamos uns minutinhos, confirmar a conexão. Bom dia! Bom dia, primeiro vídeo aqui do Conexão com a Leveza, esse projeto aí que nasceu de um sentimento de ser contribuição, né, com o meu trabalho. Eu estava fazendo tudo muito organicamente nos meus perfis pessoais que eu criei em 2013. E aí eu senti essa necessidade de fazer algo mais profissional. Fiquei em conversa com o universo, né? E aí veio esse nome, Conexão com a Leveza, que nada mais é que minha história, né? Eu saí de um ponto X na vida, de total depressão, total apatia, e fui para um ponto A, né? De viver com mais leveza, de ser conectada com o meu propósito, com as terapias. E a maneira que eu encontrei de ser contribuição ainda mais foi criando agora esse projeto Conexão com a Leveza, nesse novo perfil aqui no Instagram, YouTube, Telegram e Facebook, né? Então agora, para quem for me procurar, não mais Lilian Lima, e sim Conexão com a Leveza, né? Nesse perfil agora a gente vai falar muito sobre autoconhecimento, espiritualidade, energia. Eu já falava muito sobre isso, né? Só que agora de uma forma muito mais ampla e que possa fazer sentido, né, na vida prática das pessoas, né? A gente, pensando nisso, o primeiro vídeo aqui do canal é algo, eu fiquei pensando o que eu poderia trazer aqui, né, pra gente bater um papinho. Depois lembrando que esse vídeo vai pro YouTube, tá bom? Dá para acessar na íntegra lá, todo o conteúdo foi abordado aqui lá no YouTube. E aqui no Instagram fica por um período de 24 horas, tá bom? Então, para quem chegar depois aí, eu sei que esse perfil é novinho, para quem chegar, vai lá no YouTube que vai estar tudo lá, tá? E eu fiquei pensando o que eu poderia trazer, né, nessa primeira live aí, que fosse de contribuição verdadeira. E veio para mim que um tema muito pesquisado e solicitado, as pessoas me perguntam muito, tem muita dúvida sobre karma, né? O que seria o karma, né? A minha visão de mundo mudou bastante, então para quem acredita que karma é destino, eu também acreditava isso, que toda situação que a gente vivia na vida diversa é o meu karma, né? É meu destino. E dá uma sensação de certo conformismo, né? Bom dia, Gil. Aí dá uma sensação de conformismo e não é bem assim. Quando a gente passa a estudar e entender um pouco mais o que significa tudo isso, a gente vai entendendo a coisa na prática, na vida, né? A maioria das pessoas acredita verdadeiramente que karma é uma punição de verdade, né? O que acontece? Muitas vezes, quando a gente era criança, o que a gente ouvia falar, né? De karma. Ou assim, quando a gente fazia uma atitude errada, olha menino, olha menina, Deus vai te castigar, né? Então a maioria das pessoas cresceu ouvindo isso, né? E o que a gente avalia? Isso é uma crença que está no coletivo, né? De que Deus vai te punir por algo que você está fazendo errado, né? Então é essa visão que a gente tem na sociedade, que karma é punição, que karma é algo que você faz e que você vai ser punido por uma entidade maior divina. E não é bem assim, né? A gente utiliza muito esse termo, isso é meu karma, também até no ambiente familiar, né? De ter determinado parente na nossa vida, irmão, cunhado, ou até mãe, pai, fala, tá na minha vida porque é meu karma. E a gente pesquisando, entendendo um pouco mais o que significa, de onde que vem esse conceito karma, né? Que se a gente fizer algo errado, a gente vai ser castigado. Quem foi que inventou isso, né? E eu fui pesquisar a fundo o que significava isso na prática,
Isso aí é um conceito que vem desde o tempo da igreja passada, né? Que a gente precisava ser castigado perante os nossos pecados, né? Foi deturbado isso aí, né? Então, as pessoas iam se confessar, o que que acontecia? O padre pedia para elas ter uma penitência, ou passar dias fazendo oração, ou até mesmo se açoitarem com violência física. Isso é um absurdo, né? Mas acontecia, era normal, né? Para a época fazer isso. A gente vê isso também com as atrocidades que aconteceu com os escravos, né? Se a gente for parar para pensar. Tudo em nome de um Deus maior, tudo em nome de um ser divino que castiga, né? Os escravos, eles eram castigados porque tinha essa visão de mundo de que se nasceu preto é porque fez algo errado em outra vida, nasceu naquela condição, então precisava ser castigado, né? Aí a gente vê até a origem da cor do pecado. Então, quem nascia preto era da cor do pecado, né? Hoje a gente não entende muito bem o que significa essa dito popular, mas vem daí, né? Vem do tempo da igreja que os escravos eram penalizados com violência física, justamente porque tinha essa visão de que nasceu naquela condição precisava ser penalizado, né? Eu fui pesquisar a origem da palavra karma e ela é muito antiga, né? Ela vem do sânscrito, é uma língua indiana na qual tem escrituras datadas de 600 anos antes de Cristo já, que fala dessa língua e dessa palavra, karma, né, com K, né? E se a gente for pegar a tradução literal dessa palavra, karma significa, na verdade, ação, movimento e reação, né? E se a gente pega a origem dela, que é indiana, e for entender um pouco mais a história da Índia, que tem até aqueles sistemas de castas que separa a sociedade, né, por níveis sociais. Quem assistiu a novela Caminho das Índias pode lembrar muito bem, né, que tinha lá os Dalit, que eram os renegados, né, aquelas pessoas que fazem o serviço sujo, que limpa a rua, que eram os coveiros, limpavam esgoto. Então, eles acreditam até hoje, a partir dos anos 50 mudou um pouco até o comportamento das pessoas com os Dalit, porque era uma visão totalmente de exclusão da sociedade, mas é muito forte ainda essa cultura na Índia, de que se nasceu Dalit é porque precisa ser castigado, fez coisa que não foi legal de outra vida. Então, se nasceu naquela condição, tem um porquê, né? Talvez seja por isso que essa visão se perpetuou, né? De que karma é castigo. Se a gente pega a origem da palavra e traz para a nossa linha ocidental hoje, então muito provavelmente vem disso, né? É claro, né? Se a gente for pegar agora, isso é o sentido histórico, né? Agora, se a gente for pegar o sentido literário da palavra, a gente percebe que não tem nada a ver o karma, né? A tradução karma, pelo fato do que ela se transformou, né, ao longo desses séculos aí como forma de castigo, né? Então, se a gente traz a palavra karma, ação, movimento e reação, ela está intimamente ligada com a lei de causa e efeito, né? Então, tudo que eu faço retorna, né? Tudo que eu emano, porque eu estou falando, eu estou vibrando, retorna para mim. Bom dia, Álvaro. Bom dia. Então, nesse sentido, a palavra karma está intimamente ligada a essa lei universal, né? De causa e efeito, né? E a gente trazendo isso para o nosso dia a dia aqui, ela é baseada em 3 pilares, né? No nosso comportamento da vida aqui, né? Eu falo que é o SNM, né? Que são atitudes sadias, nocivas e neutras, né? E o que são as nossas atitudes sadias, né? Bom dia, meu querido. As atitudes nossas sadias são atitudes totalmente conscientes, né? Com sabedoria, que a gente entende que está nos livrando da roda de Sansara. Daqui a pouco eu falo o que é essa roda de Sansara, tá?
as atitudes nocivas são aquelas atitudes que a gente tem de conflitos no nosso dia a dia, atitudes que trazem muita dor e sofrimento a nós e a outras pessoas, né? E as atitudes neutras, que são coisas do dia a dia, comer, andar, beber, trabalhar, isso são atitudes neutras, né? Que não traz karma, não traz reação para a nossa vida. Então, pensando no SNN, a gente precisa entender que a gente é uma somatória, né, de muitas vidas, na qual a gente já foi vilão e algoz. Não tem essa coisa de estar aqui e ser bonzinho, mocinho, ou ser só vilão. A gente é tudo isso num único ser, né? Então, se a gente está aqui nessa condição, precisa entender que são experiências, né? Sair um pouco do julgamento de certo e errado, né? É como se aqui fosse uma escola, né? Então, vamos pensar. O aluno, quando ele vai estudar, né? Ele tem as matérias, gostando ou não daquele conteúdo, ele tem que estudar. E se ele não tira notas boas, ele vai ser reprovado, certo? Da mesma maneira que, se ele infringe as leis da escola, ele vai ser convidado a ser retirado, ser expulso da escola, né? E isso acontece para nós enquanto alma. Como assim, né? Se a gente traz isso para a nossa vida aqui, a escola representa as vidas. Cada ano que a gente, de experiência que a gente passa numa escola, são as vidas. As matérias são as experiências, né? Então, a gente precisa tirar notas boas para passar de ano, né? Falar, entendi, compreendi essa lição, então agora eu estou apto a passar de ano. Do mesmo modo que, se eu infringir as leis que aqui eu trago para as leis universais, eu vou ser convidado a ser retirado dessa escola. E aí, nesse caso, a gente vai ser convidado a ser retirado aqui deste planeta, desta vida, e ir para uma experiência num planeta inferior. Olha que interessante. Então, se eu não cumprir aqui o que precisava ser feito dentro dos meus contratos kármicos e infringir as leis universais, vai ter esse convite de retirada para um planeta que não é tão avançado quanto o nosso, né? Então, deu para entender um pouco essa analogia? É assim que funciona, né? E o que seria essa roda de Sansara, né? A roda de Sansara é um ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento. É como se a alma ficasse presa num looping infinito de ilusão da mente, presa naquele espaço-tempo em várias vidas, fazendo a mesma coisa. Ela não amplia a consciência, não tem crescimento ali. Ela vai ficar repetindo em várias vidas os padrões negativos, né? E não é o objetivo da alma é ter a expansão a cada vida que é necessária para ela, ter esse agregamento de expansão de consciência, que esse é o objetivo da iluminação da alma, né? Então, se a gente for pegar o que tem, né, quando a gente faz, por exemplo, faz um mal contra alguém, na verdade a gente está ferindo a nós mesmos, né? Porque o outro é o nosso espelho. Olha que interessante. Então, se eu estou criando um karma, fazendo algo contra uma outra pessoa, entenda que eu estou fazendo a mim mesmo. O outro, sendo o meu espelho, a minha sombra está sendo refletida nessa outra pessoa. Então, eu estou enxergando nela o que está dentro de mim que precisa ser trabalhado. De uma certa forma, a gente precisa agradecer as pessoas que nos desafiam, né? Porque elas estão ali para fazer o papel de espelho. Olha, você está irritado, você está nervoso comigo, você está chateado, ficou bravo, então eu estou aqui para te mostrar que você precisa trabalhar isso, né? Nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós mesmos, né? E ainda assim, somos todos interligados. Então, quando eu xingo, brigo e até mato, se eu sou interligado com outra pessoa, eu estou trazendo para o meu campo também essa energia de karma, porque eu estou ferindo a mim mesma, né? Somos todos parte de um corpo universal, e quando eu transgrido essas leis, né? Fazendo algo com o outro, eu estou fazendo para mim mesmo, né? Sair do julgamento é muito importante também.
sobre do que é certo, o que é errado, porque ser o juiz, por exemplo, né, da vida do outro. Olha, fulano está fazendo algo que é errado, isso é muito importante. Como eu falei, o que é certo, o que é errado, né? A gente aprendeu aqui nessa realidade, né, a diferenciar as coisas de certo, de errado, de bom e de mal, e isso deixa a gente numa situação para a gente entender aqui a dualidade. Então, precisa ter essa separação. Porém, o que é certo para mim pode ser errado para o outro e vice-versa. Então, por que eu teria que julgar se o outro está fazendo algo errado? Da mesma forma do outro apontar o dedo para mim dizer que eu estou fazendo algo errado. Não, é a experiência que eu escolhi com a minha alma para viver, sem essa de certo e errado. Então eu preciso experienciar toda forma de vida, toda forma de sentir, saindo do certo e do errado, para poder elevar a minha alma. Então, o que é certo e errado? Fica claro isso, né? A gente é filho do Criador, o Criador é amor, portanto nós também somos. E aí, quando a gente entende isso, a gente sai desse julgamento e entende que tudo é experiência, né? Se autorresponsabiliza por nossas ações, entendendo que não é pai, não é mãe, não é tio, não é avó, não é amigo, não é vizinho, não é o governo, não é ninguém que é responsável por minhas ações. Ah, eu fiz isso por conta de tal pessoa. Não, sou eu mesmo. Em todos os momentos, a autorresponsabilidade é importante. A vida aqui é minha, o destino aqui é meu, então sou eu que decido o que eu vou fazer com a minha vida. Da mesma forma que eu que decido que tipo de karma, né? Então ficou claro que karma é uma reação de uma ação que eu mesma tive, né? Sem saindo quer dizer dessa questão do castigo. Você não está sendo castigado nem penalizado, é uma reação de algo ou de uma escolha que você fez num outro momento, ou numa outra vida, ou até mesmo nessa aqui, né? Tem gente que não acredita em reencarnação. Seria muito estranho, né, a gente não aceitar muito essa questão de reencarnação, porque a gente iria cair nesse sistema da materialidade aqui, dizer que tudo é muito injusto, né? Porque existem pessoas que sofrem tanto e outras que não. Porque algumas pessoas têm tanto e outras não. Então tudo tem um porquê de ser, tudo tem uma sabedoria ali, né? Uma sabedoria divina, né? Se eu estou naquela experiência, não é condição, naquela experiência, eu me coloquei ali para tal aprendizado. Mas também entendendo que eu não preciso ficar na acomodação. O que eu posso fazer para ter o aprendizado mais rápido e partir para o próximo e ser mais leve? Então, quando eu fico nessa condição, ai, meu karma, ai, coitadinha de mim, o que acontece? Eu estou trazendo mais peso para minha existência e mais karma, porque eu vou começar a ficar mais angustiada, mais triste, vou ter conflitos, né, e bloqueios de diversas maneiras na minha vida. Então, percebe como isso acaba travando ainda mais o desenvolvimento da pessoa aqui? Não precisa ser assim, né? O que a gente precisa entender é isso, que pode ser com leveza, né? Não é pesado, é experiência. E eu falo que quando sair do julgamento de olhar para o outro e entender que ele está na experiência dele, e aí vai ficando mais leve, né? Tem muita gente que fala assim, mas e os assassinos? Gente, ele escolheu essa experiência de fazer isso aqui, né? Eu penso assim, que se ele se colocou naquela condição, quem diz que ele é assassino nessa vida, mas numa outra ele não foi assassinado? Então, se a gente tem essa dualidade, a gente precisa do equilíbrio. Se eu já fui assassino, então eu vou ser assassinado. E aí eu tenho uma compreensão da alma do que é a totalidade. Eu não fico dividido numa única experiência. Dá para trazer um pouco isso para a compreensão daqui do dia a dia? Então eu preciso experienciar os dois lados da moeda, tá? Para poder ter uma evolução da minha alma. É claro que não é justificativa para as atrocidades que a gente vê aqui nessa realidade, porque a gente está aqui para evoluir em amor.
Então, porque senão eu fico, eu matei nessa, vou matar na outra, matei nessa, matei na outra. Isso que é a roda de Sansara, é um ciclo interminável de ações nocivas. Lembra que eu falei do CNN no início dessa live? Então, eu vou ficar num ciclo interminável dessas ações. Para sair desse ciclo, tive o aprendizado, tive a experiência, agora eu aprendi, eu não preciso mais viver isso eternamente, ficar na ilusão que eu tenho necessidade de ter esse aprendizado eterno. Eu posso agora partir para outras experiências, né? Saio dessa. Como que a gente sai disso? Com amor. Não tem outra explicação, né? Até essa crença de castigo, ela é tão forte, tão enraizada na sociedade, que a gente é castigada. Olha, se você fizer alguma coisa, Deus castiga. Quantas vezes a gente, até quando era criança, ouviu isso, ou até fala para as crianças hoje em dia, né, que ela vai ser castigada. Se fizer isso, Deus castiga. E é tão enraizada essa crença que eu fiz um atendimento com uma consultante, né, e ela tinha muitas questões emocionais, uma fragilidade muito, muito grande, muito medo da vida, medo de tudo, sabe? Ela tinha medo até de ficar com a janela aberta à noite, então eram umas neuroses que ela tinha. E aí a gente investigando a história dessa consultante, né, ela sofreu um abuso psicológico e físico aos 5 anos de idade, né? Os pais deixavam ela presa num galpão cheio de animais, de bicho, barata. Então aquilo ali trouxe um pânico, um pavor para ela muito grande, né? E a memória celular do corpo reagem àquele momento que aquela pessoa teve aos 5 anos de idade. E então ela tem medo de tudo, né? Ela ficou presa no escuro por muitas horas, né, nesse galpão. E eu percebia que essa cliente não queria avançar, né, na limpeza de crença, na ressignificação de trauma, no perdão, trabalhar o perdão. Então, chegou um momento que eu, né, falei, olha, vamos começar a olhar para esse lado seu, para você ir se liberando dessas situações, para começar a viver com mais leveza. E aí essa cliente virou para mim e simplesmente disse, olha, eu sou desse jeito porque eu tenho que sofrer pela morte de Cristo. Olha só, eu tenho que ser castigada. Então eu fui castigada durante toda a minha vida e tem que ser assim. E eu, né, falei para ela, olha, não precisa ser assim, tá tudo bem, vamos se liberar disso. E ela não quis dar continuidade, porque aquilo era muito forte. E a gente tem que respeitar, né, a escolha da pessoa em permanecer. Então ela fez a escolha em permanecer na dor. Ela não quis se liberar disso, para começar a viver mais leve, também se colocando num papel de vítima o tempo inteiro, simplesmente porque ela tinha a crença de que Jesus morreu na cruz e a culpa era dela. Para vocês terem uma ideia do quanto fortes são as crenças e quanto isso atrapalha na vida das pessoas, muitas vezes sem perceber. A gente tem vícios de linguagem fortíssimos, né? Nesse sentido. Deus castiga, né? E sem saber que a energia do que a gente fala está trazendo para a nossa vida, né? De Deus castiga. Quem é esse Deus? Deus não é amor? Deus não é punidor. Nem nós. Então a gente tem que sair entendendo que a gente não é o nosso próprio castigador, porém a gente é responsável por aquilo que nos acontece. Se está acontecendo isso comigo foi porque eu tive uma ação e agora estou tendo uma reação. É o famoso dito popular, né? Eu colho aquilo que eu planto. Né? Então, se eu planto, vamos lá no SNN, se eu planto ações sadias, né? Como é que vai ser a minha horta? Maravilhosa, né? Eu tô cuidando da minha horta, eu tô regando, cuidando da terra, tô fazendo a poda certinha, tô entendendo a vida natural ali acontecendo, eu com amor e cuidando. O que que eu vou colher? Frutos bons dali, né? Vou ter uma maravilha. Agora, se eu
tenho ações nocivas, só planto e deixo lá, largo, deixo de qualquer jeito, o que eu vou colher? Né? Então, essa que é o dito popular, a lei do retorno, né? O que eu vou colher é isso, né? De acordo com a minha dedicação e consciência do que eu tô fazendo aqui, né? E então, nesse sentido, a gente precisa sair mesmo desse sistema de que karma é julgamento, é culpa e que eu vou ser penalizado. Karma é ação e reação. Começar a ter autorresponsabilidade por tudo aquilo que eu faço, entendendo o que são escolhas e consequências dos meus atos. Não existe um julgador. Do mesmo modo que eu não sou julgador de ninguém, cada um está na sua experiência, eu não sou juiz, não devo ser juiz da vida de ninguém, né? Praticando isso, essa lei da liberação do julgamento e se autorresponsabilizando, você vai ter uma vida muito mais leve, com certeza, saindo aí desse sistema de punição e castigo, tá bom? Essa live vai ser um pouco mais curtinha, era mais para deixar conteúdo aqui para vocês, para esse material ir para o YouTube. A gente está começando o Instagram agora, então, conforme prometi, todas as quintas-feiras, às 7 horas da manhã, a gente vai vir aqui e trazer conteúdo, vai ficar gravado já vai ser como um material de apoio para vocês entenderem um pouco mais sobre todos esses assuntos. Depois vai para o Facebook, 24 horas vai ficar lá, e no YouTube depois a gente coloca lá na íntegra, bonitinho, para quem quiser saber que karma não existe, tá? Vai estar lá. 7h30 a gente vai encerrar essa live, tá bom? Para quem vê depois, um beijo, eu agradeço de coração. Quem for ver essa live, para quem esteve aqui comigo, a gente está bem no início aqui desse projeto, o seu Álvaro, muito obrigado. Gratidão de verdade, eu estou muito leve, feliz desse meu novo projeto aí, e agora de uma forma muito mais consistente e ampla, né? Falando muito mais a fundo sobre todos os assuntos. Quem tem sugestão de tema, vou começar a deixar umas caixinhas aqui no meu perfil antigo ainda, por enquanto, tá bom? Porque o outro lá eu vou deixar ele privado, tá? Vai ser o meu perfil particular e esse aqui totalmente ligado ao meu trabalho, tá? Umas caixinhas de pergunta para que vocês possam me deixar sugestão de tema, né? Esse aqui foi trazido como um pedido também, uma pesquisa. As pessoas querem muito saber o que é karma. Então, se vocês têm dúvida, querem saber um pouco mais, eu vou deixar aí, vocês me mandem também em direct. E vai ser um prazer montar um material e trazer aqui para vocês, tá bom? Um beijo grande, tenham um bom dia a todos vocês e até a próxima, tá bom? Vamos ver, eu não sei fazer isso.